Fala pessoal, boa noite. Fernando Figuinha do Cardio Papers, começando mais uma live aqui então de quinta-feira. Hoje a gente vai discutir uma diretriz nova que saiu recentemente, que foi a diretriz de TEV, tromboembolismo venoso. Então foi uma diretriz que foi publicada em conjunto com várias sociedades. Bom, vamos ver aqui, a secretaria está presente, Tanta presente, boa noite. Já está tudo ok. Boa noite, Socorro. André por aqui. Deixa eu ver se já consigo convidar já. Vou convidar ele a entrar junto para a gente conversar. André Lima, Hugo Galego, um dos sócios aí do site, vai acompanhar com a gente. Boa noite, Galego, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Tranquilo, Como galera é que tá? entrando aí. Fala, Figuinha. Estou tentando ajeitar Beleza? aqui a câmera, que eu estou sem tripé, sem nada. Mas vamos lá, Só mais uma alegria. live. Então, só para contextualizar o pessoal, a gente vai discutir aqui então a diretriz que saiu recentemente aí de TEV. Na verdade, foi uma diretriz que saiu da SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais especificamente do Departamento de Imagem Cardiovascular, né, do DIC, junto com outras sociedades. Então, entrou o Colégio Brasileiro de Radiologia, entrou a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, entrou a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Então, várias sociedades se juntaram para criar essa diretriz. E como vocês vão ver aqui na discussão, a diretriz é mais focada em diagnóstico. Então, aqui eles não comentam muito o que a gente vai fazer, se a gente vai paralisar, trombolizar. Essa diretriz não comenta isso, certo? É uma diretriz focada em diagnóstico. A gente vai falar um pouquinho de TEV, mas depois a gente vai focar em TEP, que eu acho que é mais interessante para a gente aqui, cardiologistas que muitas vezes pega em emergência, em UTI. Beleza? Isso, Figuinha. Então, pessoal, hoje a aula a gente vai revisar a nossa diretriz de tromboembolismo venoso 2022, justamente uma diretriz, como o Figuinha falou, que foi feita em conjunto. Então, quando você pega várias sociedades, Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelo Departamento de Imagem Cardiovascular, Sociedade de Cirurgia Vascular e Sociedade de Radiologia, você vai ter uma diretriz que vem com um foco principalmente em diagnóstico. Então, pessoal, eu queria saber aqui nos comentários se a imagem está boa, se o áudio está bom, e também saber se vocês já sabiam dessa diretriz que foi lançada aqui tão recentemente, agora em 2022. Uma característica dessa diretriz, Chiguinha, é que ela veio incorporar atualizações de diagnóstico, principalmente alguns algoritmos da diretriz do ESC 2019, de tromboembolismo venoso. Sim, Então, ela veio incorporada de forma oficial. E para quem vai fazer prova de título de especialista em cardiologia, mais uma diretriz aí que a gente vai comentar, lembrando sim. que ela vai focar muito em exames e métodos de imagem. Então, Então, pessoal, perfeito. fala aí. Eu não estou conseguindo ver os comentários, só dá uma olhada se tem alguém, se o áudio tá bom, se o pessoal está Deixa eu falando que ver. tem, Se tá tiver algum tudo problema certo. aí com áudio ou vídeo, manda aqui no comentário. Bruna tá falando que tá tudo ótimo, tranquilo. Ah, Daniela beleza, já, Bruna. Daniela da Lalana já entrou, o Gerson já tá por aqui. Galera tá sempre junto aqui, né? Então, quando a gente Acho que fala tudo em de. paz. A gente podia comentar Perfeito. um pouquinho sobre alguns detalhes de tromboembolismo venoso que às vezes deixa as pessoas meio confusas. Um deles é a diferença de tromboembolismo venoso, TVP e TEP, né? Sim. E aí, Chico, como é que se enquadra aí o tromboembolismo venoso, o TVP e o TEP? Então, na verdade, quando a gente fala da diretriz, é uma diretriz de TEV, a gente fala que é tromboembolismo venoso. O que engloba isso, né? Na verdade, TVP e TEP seriam subtipos do TEV. TEV, tromboembolismo venoso, é tudo. Então, teve algum tromboembolismo venoso que pode ser na perna, pode ter no pulmão, qualquer lugar do corpo. TVP, geralmente a gente está falando de trombose venosa profunda, mais comum em membros inferiores, e o mais relacionado com TEP geralmente é TVP proximal, e TREP seria embolia pulmonar. Então, quando a gente fala de diretriz de TEV, vocês vão ver, quem já deu uma olhada na diretriz, ele fica uma boa parte comentando diagnósticos de TVP, então, ultrassom de membros inferiores, como você vai fechar o diagnóstico, e depois ele entra no diagnóstico de TEP, né, de embolia pulmonar,
que daí entra vários exames além do eco, angiotomo, cintilo, angiorressonância, etc. Então, TEV é o termo geral. TVP seria perna, membro superior, pode ser também. E embolia pulmonar, TEP, seria focado no pulmão. Beleza? Interessante que essa diretriz, por ser direcionada para o diagnóstico, para exames de imagem, ela traz informações úteis, não só para o clínico, mas também para quem dá laudo e para quem interpreta o laudo do exame. Porque apesar de que muitas vezes a gente não precisa saber a técnica de realização do exame, do ecocardiograma, do ultrassom, da cintilografia, da angiotomo, da ressonância, é importante que eles se entendam na hora de dar o diagnóstico, para que o clínico ou o médico assistente que receber esse laudo de exame complementar, ele possa interpretar e dar a conduta clara do tromboembolismo venoso. Importante salientar Perfeito. aqui é que o tromboembolismo venoso, principalmente o TEP, o tromboembolismo pulmonar, é a terceira causa aí de morte em pacientes que têm uma insuficiência cardíaca aguda, por exemplo. Então, tem que ficar ligado. Perfeito. E quando eu lembro muito, quando eu vou falar de dor torácica, síndrome coronariana aguda, ou a abordagem de dor torácica, eu falo muito daquele mnemônico chamado PEDI, que são as 5 causas que são potencialmente fatais de dor torácica. 5 Lembra causas pra de dor galera aí o que torácica. é o pedir aí, então. Então, é um mnemônico que a gente fala das 5 causas que toda vez que encontra um paciente com dor torácica, a nossa função é justamente fazer com que a gente descarte essas causas que são potencialmente fatais. P de pneumotórax hipertensivo, E de embolia pulmonar, D de dissecção de aorta e de infarto agudo do miocárdico e ruptura de esôfago, que apesar de ser rara, pode acontecer naqueles eventos que tem muito vômito, e isso pode acontecer uma ruptura que é extremamente grave. Então, lembrem que quando a gente incorpora e quando a gente trabalha com o paciente, a gente está com dor torácica, a gente tem que descartar essas 5 causas que são potencialmente fatais. Perfeito. E a gente lembra que, na verdade, cerca de 1/3 dos pacientes que se apresentam com TEV, embolia pulmonar, às vezes acaba evoluindo com óbito nas primeiras horas, né? Então, diagnóstico é fundamental. Então, a gente tem que saber fazer esse diagnóstico precoce para tratar direito. Então, essa diretriz que, a princípio, não fala de tratamento, e aliás, a princípio, a diretriz do ESC, da Europeia de 2019, é muito legal. Eu sempre usei na prática ela, acho que nem quem não conhece é bom dar uma olhada, acho que é bem prática, a gente pode até comentar um pouquinho dela aqui. Mas essa diretriz que é focada no diagnóstico é fundamental, porque, na verdade, vai determinar como você vai tratar o paciente, né? Hoje cedo a gente colocou lá no Stories. Diga. Não, uma sacada interessante é que ele fala que você pode ter 35% a 50% de pacientes que têm TEP que morrem antes do primeiro diagnóstico. Às vezes a gente tem aquele viés, que é exatamente o mesmo viés que a gente está tratando de dissecção de aorta. Quando a gente vai atender um paciente com uma embolia pulmonar na porta do pronto-socorro, quando a gente vai atender aquele paciente com dissecção de aorta no pronto-socorro, você já está atendendo um cara que é sobrevivente, a maioria já morreu antes. Sim. E como é que eles encontram essa prevalência? É exame de necropsia, o necrópsia. Sim. E aí você encontra o TEP lá. Então, a gente já vai partindo do princípio que a gente já está tratando um paciente sobrevivente. E lembrando que nesses casos de tromboembolismo venoso, né, os 2/3 é TVP, 1/3 de embolia pulmonar. E muito desses, então, que morrem em casa, né? Que o cara falou, o cara morreu de infarto, morreu em casa e tal, que não vai para necrópsia, não faz nada. Na verdade, grande parte desses que morreram em casa foram por TEP. Não foram por... Eu lembro de um caso que eu peguei no hospital universitário, lá no HU, lá na cidade universitária. O cara chegou parado, ficou reanimando, 40 e poucos anos, o cara morreu de infarto e tal, não sabia o que era, mandando para SVO. Foi para SVO, TEP maciço. Então isso aí marcou muito, porque eu falei, cara, muita gente que morre em casa é TEP, não é infarto. E todo mundo fala, meu cara morre em casa, coloca lá, infarto agudo do miocárdio, e na verdade, grande parte das vezes não é. Então E isso que tem que ficar acontece bem... muito também, e às vezes, a gente quando estava na residência, né, às vezes a gente conseguia colocar muito paciente para ir para o SVO, porque lá na USP, no INCOR, você tem o SVO que é lá dentro,
e às vezes o Sim, paciente tinha uma causa determinada e a gente pensava que era um quadro infeccioso, obscuro, e no final, às vezes, era uma coisa que vinha assim, e às vezes, muitas vezes, era um paciente com embolia pulmonar. Lembrando que quando o paciente está com doença aguda, está com um processo de alguma doença que faz com que ele interne, todas aquelas causas que estão associadas à formação de trombo, elas se exacerbam e o paciente sim. pode ter eventos tromboembólicos com mais frequência. E aí, quando a gente está falando dessas causas de de formação de trombo, a gente tem que lembrar sempre daquela tríade de Vichel. A tríade de Sim. Vichel que leva em consideração a estase, então pensa lá, um cano em que tem o sangue que está passando devagarzinho, essa estase faz com que possibilite formação de trombo. Você tem também aquela lesão endotelial. Essa lesão endotelial pode ser por um processo cirúrgico, pode ser por um catéter que está lá, pode ser por doenças inflamatórias sistêmicas. Então, tudo isso pode lesar o endotélio e, a partir do momento que lesa o endotélio, isso facilita a formação de trombo. E a hipercoagulabilidade, que é o caso de pacientes que também estão no quadro, por exemplo, uma gestação, paciente pós-operatório, que o sistema está tentando se organizar para fazer com que ele cicatrize e ele não morra de hemorragia, mas pode passar e causar uma embolia pulmonar e causar eventos tromboembólicos. Então, tudo isso está associado aí a esses eventos. E aí, Figuinha, tem uma coisa muito interessante, que é Diga. quando a gente pensa em trombose venosa profunda. A trombose Uhum. venosa profunda, a gente tem que desconfiar. A gente tem que desconfiar de trombose TVP. E não dá para dar diagnóstico de TEP, não dá para dar diagnóstico estabelecido de trombose venosa profunda sem exame. A Então, gente se o lembra que a paciente está. clínica desses pacientes geralmente é muito frustra, né? Então, a especificidade, a sensibilidade gira em torno de 20 a 40%. Então, geralmente, você vai examinar o paciente, vai pela clínica, muitas vezes você vai ficar lá em cima do muro. Você fala, puta, não achei nada, não consegui bater o martelo. Então, levantou uma suspeita que possa ter uma TVP, né, uma trombose venosa profunda, é sempre bom correr atrás do diagnóstico. E nesses casos, o exame de mandatório é o ultrassom Doppler de membros inferiores, né? Do ultrassom venoso de membros inferiores. Então, o exame que A tem uma boa dor, a acurácia, dor e é o fácil de edema, executar, né? a Diga. dor e o edema, elas podem aparecer, principalmente naquelas tromboses proximais, né, aquela femoral, poplítea, pode acontecer de ter o edema, pode ser que tenha dor, mas às vezes o paciente não tem dor. E uma das características que a gente tem que ficar ligado, a gente tem que ficar de olho, é justamente na assimetria de membro. Então, mesmo que o Uhum. paciente está internado, ele tem uma assimetria de edema, um edema assimétrico dos membros inferiores ou dos membros superiores, isso tem que chamar atenção. Então, muitas vezes, quantas vezes eu já andei com aquela fita métrica, colocava no bolso ou tinha na É, enfermaria, e às vezes eu estava na dúvida, eu ia lá na panturrilha, media, ou na coxa, media de um lado, media do outro, para ver se tem assimetria, muitas vezes assintomática, e se o paciente tem uma epidemiologia positiva para uma epidemiologia que possa estar associado a eventos tromboembólicos, eu tenho que solicitar uma investigação. E essa perfeito. investigação a gente pode, depois a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas para a gente pensar nisso, a gente pode utilizar também de alguns scores. Então, na Tem, diretriz, eles colocam os dois scores principais, né? Que seria o score de Wells e o score de Genebra. Eles colocam os dois scores que têm algumas particularidades para TVP e TEP, né? Então, eu acho que a gente pode focar mais no de TEP, mas é bom saber que os dois, tanto TVP como TEP, você vai ter a possibilidade de fazer o score de Wells ou o score de Genebra para tentar ver qual que é a probabilidade desse cara ter realmente um TEV, TVP ou embolia pulmonar. E e daí aí se é liga, um pessoal. ponto importante porque vai determinar qual que é a sua conduta a partir daí, né? Diga. Cara, isso é extremamente importante, porque o que é o score, na verdade? Todo score, basicamente, ele vem de avaliações, de estudos, de epidemiologia, em que cada característica daquela, de algum score, ele gera um peso, uma nota. E quando eu associo essa nota, normalmente a probabilidade de acontecer aumenta. A gente tem um score de avaliação pré-teste para TVP, que é o score de Wells, e para a avaliação de TEP, a gente tem o score de Wells e de Genebra. Lembrando que para TVP, o score de Wells é 1,
Para TEP, os code Wells é diferente. Mas Sim, aí, André, eu preciso decorar tudo isso, cara. Hoje em dia, é aquilo que eu falo sempre, a gente tem que ter uma habilidade de direcionamento de energia mental. E hoje, com os perfeito. aplicativos de celular, com o celular, não tem por que eu ficar anotando ou decorando isso de forma prática. Para a prova, às vezes, cai, é importante você entender, mas, basicamente, no aplicativo do celular, por exemplo, o Whitebook, que você pode utilizar e uma calculadora de forma rápida já dá a probabilidade. E aí ele vai dar uma Então, o mais probabilidade, importante é você geralmente, saber quando usar, na verdade, né? Porque quando saber quando usar. usar é a chave. Você sabe que vai precisar usar, procura aí no Whitebook, procura em qualquer lugar aí, vê o score e aplica. Mas se você não souber quando aplicar, é o passo para o abismo, né? Você não sabe como usar o score, né? Então, o mais E importante aí, é isso, pessoal, saber que vale a pena. e aí, Figuinha, uma das coisas dos erros comuns, né? Então é importante a gente sempre estar alertando para os erros que o sábio, o sábio ou a pessoa inteligente, ela erra com os próprios erros. O sábio erra com os erros dos outros. Então, Aprende, né? Aprende com os erros. aprende com os erros dos outros. Né? Então, Sim. é importante a gente saber isso, porque é alertar os erros que pode se cometer. E um dos erros que pode se cometer e se comete com frequência é achar que o dímero D ele é a troponina do TEP e do TVP. Então, Isso é isso difícil demais, né? tem que ter muito cuidado com o dímero D. E lembrar, né, primeiro, o que seria o dímero D? Sim, o diminuir desse seria, é basicamente um produto da degradação da fibrina, né? De um coágulo. Então, é basicamente, se o diminuir está muito alto, quer dizer que em algum lugar deve ter formado algum coágulo, deve ter uma estase sanguínea, etc. Qual que é o grande papel do diminuir D, na verdade? Ele tem uma alta sensibilidade, então se o cara tem TEV, TVP, ele vai vir positivo. Então ele tem uma sensibilidade muito boa. Mas a especificidade dele é muito baixa. Então, o que vai acontecer? Se ele vier alterado, muita coisa pode ser. Não necessariamente é TEP ou TVP. Então, esse é o grande erro. Não é igual a troponina que veio de alterado, com certeza é TEP, não. O grande papel do dímero D é afastar o diagnóstico. Então, se ele vier negativo, você poderia afastar. Mas, a gente vai discutir o score de Wells, não é para qualquer paciente. Então, a gente tem que, antes de pensar no dímero D, fazer o score de Wells ou Genebra, se preferir, e daí sim ver se vai ter algum espaço no dímero D. O pessoal está falando Então, a aqui do seu sacada. áudio que está um pouco baixo, não sei se. Eu estou escutando normal aqui. Eu vou chegar aqui mais perto do. Mas aqui a É, princípio tá normal. mas, Figuinha trouxe um interessante isso. Então, dímero ou dímero D, a gente não vai pedir para todo mundo. Às vezes o paciente tem uma probabilidade pré-teste moderada alta, não adianta nem pedir, porque você vai ter que prosseguir. É muito importante naquele paciente que tem uma probabilidade baixa. E o dímero D, pessoal, vocês têm que entender o mecanismo. É como ele fosse lá, eu formo um trombo, é como se fosse uma parede de tijolo, o trombo, e o dímero D é quando o sistema fibrinolítico vai lá tentar comer o trombo, ele solta o tijolinho. O pedacinho do Perfeito. trombo é o dímero D. Então, tudo aquilo que forma trombo, vou ter dímero D alto. Então, Só cirurgia, lembrando que o quando você André faz aqui um é um corte, dos uma mestres das cirurgia, analogias, né? Dá para entender muito melhor com as é, analogias, você não né? É precisa falar muito. sensacional. E Muito assim, massa. quando você está numa cirurgia, no pós-operatório, quantas vezes eu vi pessoal, um residente lá, André, vamos pedir dinheiro D. O paciente fez uma cirurgia. Cara, Então, tem que ter dinheiro D, senão o cara está vai morrendo estar de alterado. hemorragia. Ele está cheio de coágulos se formando. O Então, paciente ó, o está em cara, gestação. gestação vai ter, infarto vai ter, AVC vai ter, doença inflamatória, né? Covid, quanto que a gente viu de estourando de D, não necessariamente está relacionado com TEP, alguns sim, mas nem sempre. Neoplasia, então, muita coisa aumenta o dímero D. Então, não adianta sair pedindo dímero D para todo mundo, não tem sentido. Então, eu vou passar só os pontos, eu vou jogar depois, eu já joguei hoje durante o dia, a gente colocou um caso clínico lá, um cara de 60 anos que fez uma cirurgia de joelho, e daí teve dor torácica, hemoptise, dor pleurítica. Eu joguei lá o score de Wells, eu vou jogar de novo mais tarde, para quem quiser tirar um print aí. Mas o score de Wells, basicamente, são alguns critérios. Se o cara tem sinais clínicos de TVP, se o cara tem uma frequência cardíaca acima de 100, se ele tem uma imobilização, uma cirurgia recente, né? Se já teve TEP ou TVP prévio, né? O risco é maior. Se ele teve hemoptise, se teve câncer, se tem um diagnóstico. Esse último critério é meio sombrio, né? Diagnóstico alternativo menos provável que TEP.
Basicamente, Exemplo, se eu você posso dar um acha que exemplo. a opção mais importante é TEP, né? Esse seria o último critério. Esse critério é um critério que é sombrio mesmo. É um critério que às vezes sempre fica gerar dúvida. Mas, por exemplo, o paciente está lá, quantas vezes eu já vi também paciente uma pneumonia bilateral, o pulmão todo acometido, o cara está hipoxêmico, está cansado. Ah, é TEP. Não, pô, ele tem uma causa ali que é a causa Sim. da hipoxemia dele é o pulmão. Então, nesse Então, às caso, o vezes a gente. diagnóstico mais provável é pneumonia, não seria o TEP, né? Isso. Exatamente. Mas tem que ficar ligado, que às vezes está associado. Você tem que ter critérios para encarar isso. E um dos Perfeito. critérios que tem maior peso é quem teve TVP prévia. Então, quem teve Sim. uma vez, qualquer coisa que você tiver uma É. vez, você pode ter a chance Pode ter de que você novo. não pode ter de novo. Ou você tem, mesmo aquele embolia pulmonar motivada, quem teve uma vez pode ter de novo. Se ele fizer uma cirurgia, teve depois de uma cirurgia, se ele tiver outra cirurgia, pode ter uma maior probabilidade de ter. Então, Muitas vezes os tudo outros que fatores, tem vários fatores de risco envolvidos, né? Mas muitas vezes não está muito claro quais são os fatores de risco e o cara vai para outra cirurgia, ele vai manter basicamente os mesmos fatores de risco, né? Obesidade, talvez algum fator genético, Exato. trombofilia que a gente não testou. Então, se o cara teve uma vez, pensa com carinho que ele pode ter de novo, né? Então, o E primeiro passo aí é só para ficar organizar a ligado. cabeça. O cara chegou com uma hipótese de TEP, então a primeira coisa, antes de falar, vou pedir logo de cara de edímero, faz um score. Eu não odeio o Wells, não quero o Wells, faz Genebra, mas faz um dos dois. O Wells seria o que teria melhor, estaticamente seria um pouco melhor, né? Se for ver aquela área sobre a curva, né? O AUC, ele está um pouco mais próximo de 1, mas Genebra seria uma boa opção também. Mas assim, você está pensando o que você precisa fazer com os pacientes, primeira coisa, faz o score. E daí, próximo passo, o score é de baixa probabilidade, esse é o cara, como a gente falou, que merece um dedímero. Porque o cara com baixa probabilidade, com dedímero negativo, você poderia parar por aí. Veio o dedímero positivo, daí você prossegue. Agora, você fez o score de Wells, ou fez o score de Genebra, e veio moderado a alto, veio o TEP provável, aí você nem adianta pedir dedímero. Se quiser pedir lá, pode pedir, mas não vai mudar nada. O dedímero positivo não fecha diagnóstico nenhum. Então, você vai ter que correr atrás do trombo. Então, daí você vai pedir angiotomo, pode pensar em sentido, angiorressonância, etc. Mas esse é o passo inicial. Chegou o cara com TEP, esse seria a abordagem inicial para a gente pensar para que caminho que a gente vai. Né? É muito interessante isso, porque quando você pega o paciente de baixa probabilidade. Primeiro, o score é importante porque já foi avaliado estudos considerando o feeling do médico comparado com o score. Às vezes o feeling do médico, ele erra. O cara fala, ah, isso não é TEP não, não é embolia pulmonar, não é nada, e você libera. Às vezes no infarto é a mesma coisa. Por que os scores vêm? Porque quando você pensa só no feeling do cara, do médico, você pode liberar pessoas que estão infartando, você pode liberar pacientes que estão com embolia pulmonar, com dissecção de aorta. Por isso que todas essas doenças se cria um score clínico, um score probabilidade pré-teste, justamente para afinar a capacidade que você tem de encontrar essas possíveis pessoas que você ia dar alta e você não dá. E o número Isso D tudo é é a prova validado, dos né? noves. O Tudo feeling não dá validado. para avaliar, porque o feeling depende da experiência do cara. Não dá para fazer. Vai no feeling que dá Uniformizar certo. para Não dá todo para mundo, falar né? isso. Ó, a Diana falando boa noite aí, Diana. Boa noite, Opa. da nossa equipe aí sempre presente aí. Então, o feeling não dá E para aí, confiar. O score dá para testar. Então, o o score tem que ser feeling, feito. o feeling é igual a bom senso, né? Você já viu alguém dizendo, ah, eu tenho mau senso? Não, todo mundo acha que tem bom senso. Do Então, mesmo jeito que esse é o todo mundo perigo, né? acha que tem. E aí você se arrisca. Porque o baixo Sim. risco, muitas vezes, é alto risco para o médico. Porque você libera o cara vai e morre com uma morte súbita em casa. E aí? Por quê? Porque você não se atentou a usar uma avaliação. E depois você tem uma prova dos móveis, que é o número D. É a prova do móvel. Antes de liberar, só aquele médico medroso, eu tenho que liberar para ter certeza que ele não está tendo nada, pede um número D. Naquele paciente sindrômico, é aquele que entra troponina, entra o dímero D, para você avaliar as causas de dor torácica. O dímero D também, pessoal, entra no embolia pulmonar, mas entra também no score de probabilidade pré-teste de dissecção de aorta. Olha que interessante. Sim, Dissecção de sim. aorta também está entrando o dímero D. Por quê? Dissecção de aorta, você tem um rasgão na aorta, tá, aquela luz falsa está se trombosando, e a gente viu que o dímero D nada mais é do que tijolinhos de trombo. Então, tudo que forma trombo, coloca. Então, na dissecção da aorta, se eu tenho baixa probabilidade de dissecção da aorta e eu tenho um dímero D negativo, também libera.
Então, é Perfeito. uma boa avaliação. Beleza? Eu E pensando, o depois, se cara. o cara tem. Diga, diga. Não, Eu ia e falar se o do cara tem cara que chega na moderada a alta, emergência. Fala, pode terminar aí, terminei. se o paciente tem moderada a alta, você tem que ter É, cuidado, porque, apesar de ser raro, você pode ter um dímero D por alguma alteração pré-analítica, por alteração do paciente vir negativo, o paciente tem embolia pulmonar. Então, se o paciente tem uma moderada a alta probabilidade, isso aí vai ter que investigar. E essa esquece dedímero. investigação, É, o cara moderado angiotomografia, a alta você tem que seguir. Então o dedímero não tem papel, isso é importante frisar. Então o dedímero teria papel no cara com baixa probabilidade, você está pensando em afastar, beleza. O cara intermediário para cima, já era. Né? Você pode aí impedir prova. porque vai dar confusão. Parte direto para um método de imagem que pode te ajudar no diagnóstico. Né? Então, esse cara que chegaria Isso na cai. emergência, o que a gente precisa pedir? Né? Pensando num cara que chega, ele não chega escrito, né? Eu tenho um TEP, né? Chega um cara com dor torácica, que você vai ficar em dúvida. Então, assim, esse cara que chegou na emergência, você vai pedir o eletro, vai pedir raio-x de toques, o basicão, né? Exame de sangue, gás arterial, etc. Você está pensando em TEP, probabilidade baixa, você pode pedir dedímero e troponina. Vale a pena pedir troponina para um cara que está pensando em TEP? O que você acha aí, galera? Vamos Vale, pedir? porque a troponina ela serve, se o paciente tiver com embolia pulmonar, ela serve como um fator prognóstico. Tanto a troponina, como o BNP, como o ecocardiograma, mesmo no paciente estável, quando a gente avalia o prognóstico desse paciente com embolia pulmonar, a troponina, o BNP, vão vir como quadro prognóstico. Por quê? Qual é o racional disso? A gente tem que entender a lógica. Se eu tenho uma embolia pulmonar muito importante, mesmo que o paciente esteja estável, eu vou lá e entupo toda aquela vasculatura do pulmão. E aí pensa uma bucha de lavar prato todas, ou um filtro de carro, de ar de carro, todo do Fusca de figuinha, o filtro do Fusca de figuinha, todo cheio, um carburador cheio de poeira, e aquele fluxo querendo passar. Não consegue. E aí o que acontece? O coração está tentando insuflar, não consegue, ele estufa. Na hora que ele estufa, ele sofre, tem injúria miocárdica, aumenta a BNP, tem lesão miocárdica, aumenta a troponina. Quanto maior a dificuldade que ele tem para ejetar o sangue do ventrículo direito, maior a troponina, maior o BNP e alterações de eco vêm com maior frequência. Então, é muito Perfeito. importante você estar ligado e entender esse raciocínio para você levar. Então, esse é Então, um tropa estudo alterado que... não é infarto. Lembrando aí que tropa alterado, se você está pensando em TEP, tropa alterado ainda pode reforçar o seu diagnóstico. Então, isso tem que tomar cuidado, Pode. porque muita gente tem na cabeça que, ó, tropa alterou, o cara está infartando. O tropa Oh, alterou, está nossa, tendo quantas injúria vezes. miocárdica. Pode ser porque sobrecarregou o VD, porque está com TEP maciço. Então, tropa positiva tem que pedir para todo mundo com TEP. A diretriz europeia de 2019, eles colocam lá o PESE, né? Na minha prática, eu sempre usava o PESE. Eu gostava de colocar no PESE, você pede eco para ver disfunção de VD, pede tropo, e daí ele classifica lá em baixa probabilidade, baixo risco, risco intermediário baixo, se é tudo normal, risco intermediário alto, ou se o cara está chocado. Isso te ajudaria a pensar se você vai heparinizar, se você vai trombolizar, que não foi discutido nessa diretriz, mas eu acho que é importante saber aí para quem quiser complementar para o diagnóstico, eu partiria para a diretriz europeia de 2019, que está muito legal lá. Teve uma pergunta aqui Ele da fala, Elaine. Você quer comentar alguma coisa disso antes, Galil? só com relação ao ecocardiograma, tendo em vista, eu acho o PES fantástico. Eu acho que, de forma geral, eu também faço o PES. Ele, inclusive, ele orienta quem você vai internar na UTI, quem você vai internar na enfermaria, quem você poderia dar anticoagulante para casa, e ele fazia uma anticoagulação ambulatorial. É muito importante esse PES. Mas na diretriz, essa diretriz de 2022 brasileira, ele fala que o ecocardiograma no paciente com TEP estável não seria obrigatório. Seria importante considerar. Eu acredito que, em tendo condições de solicitar e tendo disponibilidade, eu acho que ele serve até Eu para colocar no pediria PES, também. na estratificação, mas a diretriz ele coloca tendo em vista o tamanho do país e a disponibilidade. Então, o Sim, eco, se cair em prova, não é obrigatório, mas pode ser considerado. perfeito. É que o A eco tem um Elaine valor perguntou. preditivo negativo baixo, né? Então, se ele vier normal, Exato. você não afasta nada. Então, o eco teria um papel mais importante e seria obrigatório, na minha opinião, para um cara que está instável, É,
eu acho que você vai ter Estável é que ver obrigatório. VD. Então, o cara que está lá Isso. no limite, o eco é obrigatório. Na diretriz, ele coloca como não obrigatório, porque ele engloba também os pacientes mais leves, que o eco não vai ajudar muita É, coisa. Então, o papel isso. principal do eco é avaliar se tem disfunção de VD, que seria um sinal de gravidade. Teve uma pessoa que perguntou hoje, eu até respondi nos stories, se dá para bater o martelo, fechar o diagnóstico com eco de TEP. E, na verdade, a diretriz Uhum. coloca isso, né? Qual que seria o achado patognomônico para fechar o diagnóstico de TEP no eco? Para você falar que é TEP no eco, você teria que ver o trombo. Você viu o trombo lá pulando no VD, ou então você viu o trombo na artéria pulmonar ou nos ramos principais, que às vezes, dependendo da janela, você consegue ver. Então, para fechar o diagnóstico no eco, você tem que ver o trombo. Sobrecarga de VD, essas coisas, ele pode sugerir um TEP grave, mas você vai ter que partir para um angiotomo, algum outro exame, para fechar o diagnóstico. Né? Mas o Perfeito? que pode acontecer é o seguinte: eu sou ecocardiografista, cara, é desesperador quando você faz um eco e chega lá, tá lá no átrio, parece uma minhoca. Primeira vez que eu vi, eu disse, nossa senhora, eu era residente, estava lá no ECO, paciente chocado. André, vem aqui, a gente fazia na residência, a gente fazia o plantão e a gente tinha sobreaviso, a gente tinha que ir e levava o carrinho da emergência. E aí você tinha que fazer o exame para dar quando eu olho no subcostal, quando eu vejo lá o átrio, lá no átrio, uma minhoca rolando lá dentro. Eu digo, meu Deus. Aí quando eu vi, não, era um trombo. E aí, nesse caso, o paciente instável, disfunção do VD, ali eu tô vendo o trombo. Ali eu posso dizer, olha, Sim. isso aqui é um Aí TEP. você fechou o Aqui é um diagnóstico. TEP. E, aliás, Agora, isso é é uma das importante. que ele coloca como angiotomo um exame preferencial, mas para esse cara que está instável, que você não vai conseguir transportar, o eco é mais importante ainda, que daí a chance de você encontrar uma minhoca dessas é maior para o cara que está instável na UTI, né? Isso é uma das novidades dessa diretriz, pessoal. Essa diretriz ela vem incorporar o ESC 2019 e ele fala justamente, ele entra justamente nesse sentido, que é colocar o eco dos pacientes de alto risco. O paciente de alto risco é o paciente instável, que está hipotenso, paciente que está com instabilidade hemodinâmica. Esse é um paciente instável. Esse é um paciente que é difícil de você transportar para uma tomografia. O paciente vem com um quadro epidemiológico positivo. Por exemplo, o cara estava internado com uma TVP e de uma hora para outra ele choca, instabilidade hemodinâmica. Tudo leva a crer que seja uma embolia pulmonar. Faz o eco. O eco está com disfunção de VD, VD estufado, hipertensão pulmonar. Isso reforça. E nesse caso, inclusive, aí eu posso, em uma situação que ele tem uma probabilidade epidemiológica para embolia pulmonar, exatamente no cenário parecido, em que eu tenho disfunção de VD, eu posso considerar um TEP, inclusive eu posso trombolizar esse paciente. E Perfeito. é importante, ele serve, ele funciona muito para esses casos que é difícil você manejar, colocar esse paciente para outra unidade, e ele serve para dar conduta rápida. E outro exame que ele coloca nesses pacientes estáveis, ele coloca, pode tentar uma cintilografia com baixa de rápida performance, mas a gente sabe que isso não é viável. Mas a mensagem principal que eu tenho que colocar para vocês é: o eco ele é importante, ele pode dar diagnóstico ou indicar o nosso tratamento pela probabilidade pré-teste quando o paciente está instável. E lembrando, mais uma dica, essa é uma dica para vocês. Pessoal, não tem instabilidade hemodinâmica por TEP que não tem disfunção de VD. É importante Perfeito. fixarem. Se o É, paciente está instável por TEP, por que ele está instável por TEP, André? Tem dois mecanismos. Um é porque o coração não está passando do lado direito para o esquerdo, está tentando impulsionar sangue, o sangue não passa. Entupiu, um choque obstrutivo. O sim. outro é porque ele está tentando espremer aqui, e na hora que ele espreme, ele estufa o septo, do septo do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, e ele entope o ventrículo esquerdo também. Ele Sim. faz um deslocamento paradoxal do septo e entope o ventrículo esquerdo também. Então, aí eu também tenho um caso de instabilidade. Então, a importância, às vezes, o André está lá na UTI, o cara instável, e aquela história, e será que foi um TEP, não foi um TEP? Faz um ultrassom do coração, um eco do coração, o ventrículo direito está normal. Ele pode Então, até ter embolia pulmonar, pode ter TVP, mas a instabilidade dele não é por causa do TEP. Eu não vou isso muda trombolizar totalmente a esse cara. conduta. Porque se a instabilidade. O cara pode. Caso de TI, quando você vai para a vida real, é aquela bagunça, né? Então, o cara às vezes pode estar com o choque séptico e tem um TEP. Pode ter as duas coisas. Esse, o cara fala: não, mas deu TEP na toma, eu vou trombolizar. Então, a chave é essa. Se o cara tá
com choque séptico, o choque é por sepsis, o VD vai estar bonitão lá. Então, não, se tem instabilidade, você tem que ter o VD grande. Essa é a mensagem principal aqui. Você está pensando em trombolizar alguém. O Walter fez uma pergunta aqui, ó, se não tem eco e tem troca positiva com sinal de estabilidade, se pode trombolizar. Você teria que confirmar o diagnóstico, na verdade, né? Porque o cara com troca positivo e instável pode ser infarto, né? Então precisaria ver realmente o caso clínico para ver se confirma de outras formas. O eco seria interessante ter, mas se você já está com tudo de TEP, fez um angiotomo, deu TEP, e o cara está instável, e o cara do eco está dormindo, não responde o telefone, aí você estaria respaldado. Se você está claro Mas que é um TEP. é aquela história, né, Fabiano? O TEP e TVP, o diagnóstico precisa de exame. Nem que seja um ECMO, um paciente instável, você precisa de um exame para diagnosticar. Até a situação, por exemplo, se eu colocasse o paciente instável e que o eletro não tem supra, você trombolizaria? Provavelmente não. Ele pode estar. Você teria que ter. Poderia ser um infarto com supra de coronária de CX, de circunflexa, que às vezes pode não dar supra, mas não dá supra com um cara instável, tem que ter um pé, tem que estar muito ferrado para ser infarto. Então, assim, muito provavelmente, Walter, se você tem uma instabilidade, a troponina está positiva, cara, será que não é uma sepse com alteração de troponina? Porque um infarto e uma embolia pulmonar, mesmo nesse caso, pensando em embolia pulmonar, para eu trombolizar, teria que ser assim. Se você for ver academicamente, você não deveria trombolizar sem um exame diagnóstico. E aí, as causas, os motivos de exceção, aí são casos que têm que ser discutidos individualmente. Mas, de forma geral, embolia pulmonar e TVP, você precisa de algum exame para comprovar. Não pode ser quadro clínico. Na diretriz, eles colocam como exame de escolha para fazer para o TEP, se você estiver disponível, angiotomografia de tórax, angiotomo protocolo TEP, né? Então eles falam que tem um valor preditivo negativo e positivo alto, perto de 100%, seria o exame ideal, mas tem algumas situações que você deve evitar. Uma a gente já falou, que seria o cara que está chocado na UTI. Então o cara sem condições de transporte, ele coloca que daí angiotomo não seria o preferencial, o eco poderia resolver. Beleza. Tem outras duas situações que ele comenta na diretriz que eu acho que é legal a gente comentar. Primeiro, a mulher jovem, principalmente a gestante, que aí vai ter muita radiação, vai jogar contraste e tal. Nesse caso de um paciente gestante, ele sugere talvez fazer uma cintila VQ ou um ultrassom de membro inferior seriado. Você tem tudo de TEP, tem um eco com dilatação de VD e você confirma uma TVP, talvez você não precise submeter ela a um angiotomo. E uma outra situação seria um paciente com uma insuficiência renal crônica ainda não dialítica, né? Então, é um cara que antigamente eles falavam de jogar para ressonância, mas a ressonância a gente sabe que não é uma boa, por causa do gadolino, que pode dar fibrose sistêmica progressiva, etc. Então, para o cara com uma IC não dialítica, eles sugerem talvez também sentir o VQ ou ultrassom de membro inferior seriado. Em todo o resto, eles sugerem que talvez o angiotomo, se estiver disponível, obviamente, seria mais interessante. Beleza? Tem uma pergunta do Gerson aqui depois. Diga aí. A angiotomo, ela tem algumas vantagens, eu gosto bastante. Só quando realmente o paciente não consegue ir. Mas, apesar de você dar contraste, o paciente que tem disfunção renal grave, não dialítica, às vezes você vai ter que pesar o risco-benefício e fazer, e assim, o rim, você bota na diálise, você dá o diagnóstico. E a vantagem da tomo, muitas vezes, no paciente que tem dor torácica, ela serve como um diagnóstico diferencial para outras condições. Então, vai lá, você fez o eletro não tem disfunção coronariana, o paciente está com aquele desconforto, aquela dispneia. Eu posso fazer um angiotomo com contraste, porque ela tanto vai pegar as artérias pulmonares, como ela pode dar o diagnóstico, por exemplo, de dissecção de aorta. Então, ela dá diagnósticos diferenciais, pneumotórax, aquelas causas de PEDI. Então, assim, de forma geral, a angiotomo, ela é a melhor, mais disponível. Eu sei que, obviamente, pessoal, já dei plantão, sou aqui de Pernambuco, dei plantão em todo canto, eu sei que tem muito lugar que não tem como fazer, mas a gente tem que saber o certo e a gente tem que saber como e quando encaminhar. Está na dúvida, tem alta probabilidade, está lá no interior de Pernambuco, está lá em, sei lá, no interior aí, e tem que transferir para Recife ou para a capital. Alta probabilidade para TEP, para TVP, não tem alteração de raio-x, de alargamento mediastino. A história epidemiológica para TVP e para TEP, anticoagula o paciente com um clexanezinho e manda para fazer angiotomo. Isso foi uma pergunta que fizeram hoje, né? Você tem que esperar ter o diagnóstico de TEP para começar a anticoagular?
resposta é não, né? Se você tem uma probabilidade alta de ser TEP, você vai demorar para fazer angiotomo, manda ver. Já começa aí na descoagulação Ô, que já Figa, vai. e aí eu tô lembrando daquele caso do Clexane. Aí vou Ah, contar para vocês, pessoal. Aí manda ver aí o caso. eu até falo na nossa aula do curso do TEC, preparatório para título de especialista em cardiologia, quando eu É, estou falando nessa aula, eu conto um caso. Eu, quando era residente lá no INCOL, no R1, eu queria. A gente estava plantando a cada 2 dias. Então, dia sim, a gente não tinha para plantão, enfim. Eu passei 3 dias de plantão direto de 4 horas, subi escada para ver paciente na enfermaria com dobuta, e comecei a cansar, e comecei a ficar cansado, e depois você já estava começando a paranoia na cabeça, aí taquicardia, aí qual é a alteração eletrocardiográfica mais comum na embolia pulmonar? Não é S1Q3T3, é taquicardia sinusal. E aí eu tem. comecei, puta, eu tô cansando, tô taquicardia, estava ansioso, enfim, dei um piti lá, fiz um eletro, não tinha assim um Q3T3, mas aí fiz um dedímero, eu tinha andado de bicicleta no dia anterior, feito um exercício extenuante, dedímero de 1.200. Pronto, tô com uma embolia pulmonar. E aí lá no INCO, domingo, não fazia angiotomo, alta probabilidade, vai ter que ir para angiotomo, certo? E aí, Você tinha que ir aplicou para o a risca, né? hospital, O critério. tinha que ir para o hospital da frente, o Instituto Central, fiz o É. Clexane em mim, aí na camisa ficou aquela gotinha de sangue lá, e fui fazer angiotômio. Negativo, obviamente, foi um piti, todo mundo tem direito a piti, mas segui a risca, anticoagulei mesmo antes do diagnóstico. Então, Então foi perguntando um se você exemplo conhece clássico de como petrolina. deve tratar um TEP, mas entrou para as histórias do Encore, que daí a gente esquece até hoje. Passando um Ah, cara, plantão isso lá aí no eu esqueci. pronto-socorro com a bolinha na camisa, né? Estão Mas ilustrou perguntando bem como se tem eu que tratar, conheço. né? Você fez certinho. É, certinho. Então, estou perguntando se eu conheço Petrolina. Pessoal, conheço Petrolina. Na verdade, eu fui dar plantão. Quando eu vim de São Paulo para cá, eu estava naquela loucura. Fui dar plantão em Juazeiro da Bahia, no INCOL. Fiquei lá 2 dias e voltei para Recife, mas terminou que eu não conheci nada de Petrolina, nada de. Só fui para o hospital mesmo. Eram as loucuras do tempo da residência. Da residência não, já tinha informado, já estava aqui depois do eco. Mas É. é isso. Figuinha. Ecocardiograma a gente discutiu que tem várias alterações, principalmente as alterações indiretas e a patognomônica que é o trombo, a angiotomo, melhor exame com contraste e que tem possibilidade de diagnósticos diferenciais. Outros exames que a gente pode pedir. Então a gente pode pedir angiorressonância. Angiorressonância é uma opção que está na diretriz também, né? E foi o que eu coloquei no caso. Vamos pedir de cara angiorressonância? Não. Então, por que a angiorressonância não seria uma boa? A angiorressonância é um exame bom também, vai jogar gadolina, vai conseguir ver a árvore pulmonar, consegue ver trombo, mas é um exame que é bem mais caro, não é tão disponível, demora muito, né? O cara vai ficar lá mais de uma hora dentro da máquina, e o cara com TEP você não vai conseguir monitorizar direito. Então, tem vários poréns aí que fazem com que a angiorressonância não seja a primeira opção. O cara tem alergia a contraste iodado, o cara quase morreu a última vez, paciência, aí pode tentar a angiorressonância, mas não é a primeira escolha. Então, além de angiotomo, a gente teria a opção de angiorressonância. Sentindo VQ. Sentindo VQ é uma outra opção também, né? Sentindo VQ é um exame mais antigo aí que eu, na verdade, em todos os lugares que eu trabalhei, nunca consegui fazer. Eu consegui fazer algumas vezes na Unimed, na verdade, para o paciente internado, mas rapidamente, como a gente consegue fazer angiotomo, é difícil. Depende muito do serviço que Uhum. você está, né? Se você tem uma sentindo VQ fácil, daí beleza. Mas na minha prática, eu O, tenho visto muito mais angiotomo mesmo. o cenário que a gente pensa. André, qual é o cenário que eu pensaria em uma cintilografia aqui? Então, cintilografia usa radionuclídeos, né? E aí, quando você coloca VQ, V de ventilação, Q de perfusão. Normalmente, como você vai pedir o exame, você chama cintilografia pulmonar. Na cintilografia pulmonar, você tem a ventilação e a perfusão. A ventilação, você vai inspirar um gás inerte com radioativo e vai escanear o pulmão. Então, ele vai tirar uma foto do ar dentro do pulmão. Então, o ar dentro do pulmão vai brilhar, eu tiro a foto do ar, e o ar dentro do pulmão ele vai fazer um desenho do pulmão. Então, Certo? basicamente, você vai ver A onde outra, ventila, né? Você vê onde aonde ventila. ventila, onde está entrando Perfeito. ar. E o perfusão, eu vou colocar a albumina marcada, e aí ela vai nos vasos, e ela vai fazer o desenho da vasculatura
dos vasos pulmonares. E depois eu faço um SMET. Eu coloco lá em cima e vejo se está tendo algum déficit de perfusão. Como é que é uma cintilografia VQ de um TEP? Normalmente ele vai ter um pedaço lá do lobo que ele não vai estar brilhando, não vai estar aceso, porque a circulação está comprometida, está obstruída, enquanto a ventilação vai estar normal, certo? Então, a ventilação intra-ar é uma área ventilada, mas não perfundida. Por que isso é importante? Porque a pneumonia, eu posso estar cheio de catarro naquele trombo e eu ter uma ventilação, não ter ventilação e entrar em atelectasia e isso gerar inflamação e fazer vasoconstricção do vaso. Então, eu vou ter a ventilação, não, a parte do pulmão não fica ventilada, ela apaga, da mesma forma que a parte de perfusão também apaga. Aí eu tenho um problema que aí provavelmente o mismatch aí deu alterado. Assim, deu o mismatch, ele bateu um com o outro, certo? Sim. E importante, como a angiotomografia, ela vê o trombo, ela diz que eu tenho TEP. Aí ela dá o diagnóstico TEP. Na cintilografia, eu não estou vendo trombo, eu estou vendo sinais indiretos de ventilação e de perfusão. Então, o laudo que ela vai vir com laudo de probabilidade. Perfeito. Alta probabilidade para TEP, baixa probabilidade para TEP ou indeterminada. Ela tem a capacidade de a radiação ser muito pequena, muito menor do que a cintilografia, do que a angiotomo. Ela é um exame que também é feito rápido e ela tem a menor taxa de falso negativo. Ela consegue ver situações, por exemplo, que outro erro, outro pitfall lá da angiotomografia que pode dar errado é quando o paciente tem um TEP crônico. No TEP crônico, ele não tem um déficit de perfusão, porque o vaso ele vai meio que fazendo isso um ralo de uma cozinha que começa a ter sujeira nas laterais e vai colocando isso, ele vai deixando o vaso mais fino, mas você não vê uma obstrução de forma direta nos grandes vasos. E aí pode dar um falso negativo na angiotomografia. A angiotomografia é excelente para TEP agudo, mas para um TEP crônico, embolia pulmonar crônica, às vezes, a cintilografia ela vai trazer uma sensibilidade maior. Então, esse rol de exames é que foram abordados nessa diretriz e uma situação excelente, assim, tem vários diagnósticos na UTI, vários não, bastante, porque é uma das coisas que eu acho como obrigatório para os médicos, ou vai ser obrigatório, principalmente quem trabalha em paciente crítico, é o uso do ultrassom. Então, já tive pacientes que aquela hipoxemia, pós-cirurgia bariátrica, hipoxemia, será que é restrição? A avaliação do pulmão não mostrava como um quadro restritivo abdominal, e aí na hora que a gente vai avaliar o ultrassom, e você não precisa ser expert, às vezes você pega um trombo proximal, TVP proximal, e ali você olha, você vê, pô, o cara está com hipoxemia, aparece um TVP, e aí esse paciente era de bariátrica, ele não cabia na máquina, estava entubado, Sim. e aí você começa a anticoagular, porque ele vai ter que anticoagular, não estava instável, mas ele ia ter que anticoagular pela TVP, você já começa a tratar. Então, é uma das alternativas de você utilizar o ultrassom. E só uma coisa, Figuinha, no ultrassom você tem que estar ligado. Você tem a TVP proximal e a TVP distal. A TVP distal é aquela trombose venosa profunda dos vasos, das veias, do joelho para baixo. Sim. E a TVP proximal do joelho para cima, femoral e poplítea. E, pessoal, se liga que isso é um erro comum que eu pego com os residentes, é quando vinha paciente com trombose venosa de veia femoral superficial. O nome engana. Apesar de ser veia femoral superficial, ela é uma trombose venosa profunda proximal. Eu tenho que anticoagular. A TVP distal, abaixo do joelho, muitas vezes eu tenho que avaliar o risco-benefício. Essa anticoagulação, às vezes, não é necessária. Por quê? Eu já vi casos, o paciente chegou com hemorragia digestiva, fazendo hemoptise, aí o pessoal começa a tratar pacientes por doenças. E aí o cara chegou com patapata, hemorragia digestiva, internou, tomou bolsa de sangue, tudo, aí ele chega com a TVP da gastrocnêmia. E aí o pessoal começa a coagulação plena. Sim. Aí, pô, não tem sentido, aí já é. Aí você tem que tratar o paciente. Aí daqui a pouco o paciente sangra de novo e morre sangrando. A gastrocnêmia não tem problema. Aí se não, André, femoral, poplítea, aí você vai pensar no filtro de veia cava. Aí são outros detalhes que a gente pode discutir um pouquinho mais para frente ou em outra live, se for o caso. Teve uma pergunta aí, por que vai usar heparina se a heparina não vai desfazer o tromo? Como que funciona isso?
Na verdade, se você quer desfazer o trombo de forma rápida, você vai trombolizar. Então, você vai dar uma medicação que vai desfazer o trombo. A heparina, basicamente, você vai evitar que isso piore. Vai ter gente que fala, mas não vai desfazer o trombo? Você tem mecanismos endógenos, né, de fazer a fibrinose. Então, você pode até desfazer o trombo. Mas o objetivo quando você está na heparina não é fazer desaparecer o trombo. Se você quer isso rápido, o caminho é trombólise. Então, são caminhos diferentes que tem que se entender. Né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Assim, eu só fiz com analogia, aí eu não consigo. É igual, é a mesma coisa da parede. Veja, eu estou lá com um trombo. Um trombolítico é como se fosse um ácido sulfúrico que eu coloco no sangue, ele vai lá e ele dissolve o trombo. Certo? Ele dissolve o trombo. É o trombolítico. Ele quebra o trombo, ele vai dissolve diretamente. Quando eu uso as heparinas para anticoagulação, elas vão atuar normalmente na antitrombina 3, aí vai depender se é fator 10A, se é de outros fatores de coagulação. E a antitrombina 3, o que é que ela faz? Ela faz com que o trombo não progrida e ela ajuda o sistema fibrinolítico endógeno ir lá destruir. Então, não é o ácido que vai destruir o trombo como trombolítico. Ela deixa o próprio organismo, com seus mecanismos intrínsecos, ir lá e destruir. Porque se a gente não tivesse sistema, como é que a gente não morre? Nem a gente morre sangrando e nem a gente morre trombosado. Porque o nosso sistema está em equilíbrio. Ele forma trombo e depois ele vai lá e limpa o trombo. Ele tem um sistema trombótico e o sistema trombolítico endógeno. E isso está em equilíbrio. Quando eu uso a heparina, eu faço com que não se forme mais trombo e eu faço o meu sistema antitrombina, o meu sistema trombolítico endógeno vá lá e consiga cavar. Mas é o próprio organismo que está cavando, não é a substância. Então, por isso que é muito importante vocês entenderem como é o mecanismo. E por isso que a heparina, como o Figuinho falou, não é uma coisa que vai lá e desentope rápido. Ela vai ter que esperar um pouquinho a diluir, o próprio organismo diluir esse trombo. Como tem um risco maior de sangrar o trombolítico, você vai ter que pesar esse benefício. Se o cara está chocado, aí geralmente vale a pena o risco-benefício de trombolizar o cara. Se o cara está estável, o cara está bem, daria para a gente dar a heparina e esperar ver o que acontece. Então, por isso que é importante avaliar direito o paciente para conseguir determinar a conduta aí. Então, beleza? forma geral, anticoagulação. Anticoagulação com heparina de baixo peso, a anticoagulação com novo anticoagulante, com... Só um detalhe, quando você usa heparina de baixo peso, Clexane, ou você usa o Fundaparinux, que é um pentasacarídeo anticoagulante, ou quando você usa um novo anticoagulante, um anticoagulante direto, o Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban, tudo isso, você começou o efeito em algumas horas. Você já está protegido. Se for a varfarina e o paciente está com embolia pulmonar, eu tenho que começar um anticoagulante parenteral, um Clexane parenteral, esperar o INR a passar de 2 para tirar. Porque enquanto você está dando o Marevan, a varfarina, e não chegou em 2, esse paciente não está protegido. O sangue dele ainda está grosso. E aí eu tenho que garantir que ele está bem. E aí eu então, coloco. detalhe. E só mais um. Diga. Só um detalhe. Eu queria falar um detalhe do NOAC. Na verdade, se for ver os trabalhos de tratamento de TEP com NOAC, os dois únicos que testaram usar de cara o NOAC seria Rivaroxabana e Apixabana. Né? Para dabigatran e para edoxabana, os trabalhos que testaram usaram heparina por 5 dias. Então, teoricamente, a gente não tem respaldo científico para entrar de cara nem com dabigatran, nem com edoxabana, que seria um outro anti-10A. Isso é um ponto importante que muita gente não lembra. E lembrando que a dose... quando eu falo isso aqui, eu falo que é o ARD, né? Que é o ARD Apixaban, R de Rivaroxaban, o D da Bigatran e o E de Edoxaban. ARD. O AR, que é o Apixaban e a Rivaroxaban, você pode tratar e ele está coagulado direto. O D e o E da Bigatran e Edoxaban precisam coagular. E lembrando, pessoal, a dose do Rivaroxaban para TVP e para TEP é diferente da dose para proteção de evento tromboembólico na FA. São doses diferentes, eu tenho que ter um período de dose maior com Rivaroxaban para depois diminuir. Então, você tem que estar ligado nessas características dessas medicações. E só um detalhe que eu ia comentar da anticoagulação e do tratamento. No paciente que está
instável hemodinamicamente, que eu dei o diagnóstico de TEP, que eu vou começar e vou fazer o trombolítico, porque eu tenho que desentupir rápido, eu tenho que começar o trombolítico, que aí pode ser a estreptocnase ou o RTPA, o Actilise, a dose é diferente do infarto, eu tenho que anticoagular esse paciente também. E essa Sim, anticoagulação de um paciente instável, a priori, seria em bomba de heparina. Por quê? Não adianta eu botar o clexane num paciente que está todo vasoconstricto, porque ele não ia absorver. Então, às vezes, você pode ter um fenômeno de rebote pós-trombolítico e o paciente começa a trombosar de novo. Então, a priori, você teria que deixar o paciente que está instável, colocar a heparina na veia dele, porque o clexane subcutâneo, eu não garantiria que seria absolvido. Então, de perfeito. forma didática ou então de forma acadêmica, no paciente instável, você tromboliza e a heparinização, enquanto ele estiver instável, é com heparina em bomba de infusão. Heparina não fracionada em bomba de infusão contínua, controlando o TTPA a cada 6 horas, aquele esquema que a gente conhece. Daí não é heparina não fracionada subcutânea, pelo amor de Deus, que isso não vai atingir nível de anticoagulação, pelos mesmos motivos, né? Então, beleza, a De gente está forma dando mais de uma rápida, hora não. aqui. Comentários finais aí, diga aí. Eu acho que embolia pulmonar é uma das causas que, quando você vai para acreditação de hospital, sempre fica em cima, porque a principal causa de morte hospitalar é evitável. Então, os pacientes morrem de muita coisa, mas causa evitável, a principal causa de morte é a embolia pulmonar. Então, sempre tem que estar ligado no paciente interno com doença aguda. Avalie se ele tem indicação de profilaxia, de TVP. Sempre pense nas causas de dor torácica que podem matar, o PEDIR lá, porque você vai ter que tratar de forma em combo. Pense nos exames complementares, e que é obrigatório fazer exame complementar para dar o diagnóstico de tromboembolismo venoso, do TEV. Precisa desses exames diagnósticos. Lembrando o paciente com a instabilidade hemodinâmica, é a única situação que eu vou trombolizar o paciente e em que a instabilidade, mais uma vez, eu reforço com vocês, a instabilidade tem que ser em decorrência do TEP, e todo TEP instável, TEP, embolia pulmonar, que gera instabilidade por si próprio, tem que ter disfunção de VD. É um problema do coração. Se não, o paciente está chocado, mesmo que ele tenha TEP e não tiver disfunção de VD, ele não está chocado por isso. Para você não incorrer no risco de trombolizar um cara que está com sepse, que tem um TEP associado, mas que não é a causa da doença. E sempre pensem também em tratamento. Tempo de tratamento de uma embolia pulmonar ou de um tromboembolismo ou de uma TVP. Aí você vai avaliar se foi motivado ou imotivado. Se foi motivado por uma cirurgia, por um quadro agudo, alguma imobilidade, se anticoagula por 3 a 6 meses, tendendo aí a 6 meses, e depois para. Se o paciente tem uma causa imotivada, você vai anticoagular enquanto essa, ou se for uma causa que você não identificou, você vai tender a anticoagular para o resto da vida. E aqueles pacientes que têm câncer, e que é uma das pacientes que mais desenvolvem tromboembolismo venoso, esse paciente, enquanto ele tiver o câncer ativo, esse paciente vai ter que ser anticoagulado. Porque o câncer nada mais é do que um bocado de célula que começa a crescer, e ele vai crescendo, e ele tem que ter um bocado de vaso ali para nutrir essa massa tumoral, e esses vasos trombosam e destrombosam, e trombosam e destrombosam, e isso gera uma reação inflamatória, uma procoagulabilidade, uma hipercoagulabilidade, que faz ele trombosar com mais facilidade. Então, se ele já teve um TVP, ou tem uma TVP ou um TEP em vigência do câncer ativo, enquanto ele estiver ativo, você vai anticoagular. E a última dica da noite, já que vamos fazer uma hora agora, Perfeito. é que o paciente, quando tem uma neoplasia ativa, você a prioridade é você anticoagular esse paciente com um anticoagulante direto, o rivaroxaban, pixaban, ou com clexane, porque mostra que ele tem mais eficácia, eles são mais eficientes para esse paciente com neoplasia ativa. Varfarina, André, eu não tenho. Aí você pode usar a varfarina em situações que eu não tenho disponível um anticoagulante direto. Um tratamento de eleição, obviamente você vai usar o comprimido, se for possível. Eu acho que o rivaroxaban está até sendo, existem até as novas formulações do rivaroxaban genérico, mais barato,
E aí você tem que estar ligado nessas particularidades. O médico ele tem que estar ligado no diagnóstico correto e no tratamento, sabendo da farmacologia de forma correta. Perfeito. Então, acho que a gente finaliza aqui essa live da noite com as informações brilhantes, resumindo toda a ópera aí do Mestre Jedi, Dr. André Lima aqui, que eu acho que esse finalzinho, esses últimos minutos aqui, sintetizou de forma brilhante aí tudo que a gente discutiu hoje à noite e como manejar o paciente com TEP. Sensacional. Para quem está em dúvida, aí a gente vai colocar disponível no YouTube, vamos colocar, vai estar no Instagram, vamos colocar no podcast, então quem quiser pode rever essa live aí. E espero vocês nas próximas quintas-feiras aí para a gente continuar discutindo temas relevantes aí para a nossa prática. Beleza? Algum recado final aí, galera? Então, é isso. Tranquilo? Para quem vai fazer prova de especialista em cardiologia e não está na nossa turma do TEC 2022, entra lá no cardiopapers.com.br que a gente vai fazer uma live especial aí de como passar na prova de especialista em cardiologia em 2022. Se cadastrem Quarta-feira lá que que a gente vem, se espera. vamos estar nós três aqui juntos, quarta que vem, para fazer essa live aqui no Instagram pro pessoal. Beleza? Tchau, Valeu, tchau, galera. pessoal. Boa noite. Obrigadão pela participação aí. E a gente se vê aí nas próximas. Até mais, gente. Obrigado. Boa noite.